Traição revelada. É assim que começa a parte mais confusa da minha vida. Eu nunca imaginei que um simples olhar pudesse mudar tudo. Era o irmão do meu marido. Aquele olhar me perseguiu por dias, mesmo quando eu tentava fingir que nada tinha acontecido. Sabe quando algo parece errado, mas ao mesmo tempo você não consegue desviar? Foi exatamente assim. E por mais que eu quisesse esquecer, aquele momento ficou gravado em mim. O que ele quis dizer com aquele olhar? Era só curiosidade ou algo que nunca deveria ter existido? Eu não sabia. Só sei que, a partir daquele dia, nada mais foi igual dentro da minha casa. Eu morava em uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Minha casa ficava no fim de uma rua tranquila, com árvores altas e um portão branco que vivia rangendo. Eu e meu marido estávamos juntos havia 8 anos. Nossa vida era simples. Ele trabalhava o dia todo e eu cuidava da casa. Por fora, tudo parecia normal, mas por dentro eu já não sentia o mesmo. A rotina tinha virado silêncio. Ele chegava cansado, jantava rápido e se trancava no celular. Eu tentava conversar, mas era como falar com uma parede. Ainda assim, eu insistia, porque acreditava que o amor só muda de forma, nunca desaparece. Foi nesse período que o irmão dele voltou para a cidade. Fazia tempo que não aparecia. Eu lembrava dele como alguém distante, reservado. Quando o vi de novo, senti algo estranho, um desconforto que não soube explicar. Ele cumprimentou com um sorriso rápido, daqueles que tentam esconder algo. E eu, sem entender porquê, fiquei com o coração acelerado. Nos dias seguintes, ele começou a frequentar nossa casa com mais frequência. Dizia que vinha ajudar o irmão em alguns projetos. Às vezes, chegava antes do meu marido, ficava na varanda tomando café e puxava a conversa. Eu tentava agir normal, mas senti um peso no ar. Cada palavra parecia carregada de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. À noite, eu pensava nisso. Me perguntava por que aquele olhar me incomodava tanto. Eu não queria sentir nada, queria apenas que as coisas voltassem ao normal. Mas algo dentro de mim já sabia que aquilo não acabaria bem. O mais estranho é que eu não estava buscando nada novo. Eu só queria ser vista, ouvida, sentir que ainda importava. E talvez por isso aquele olhar tenha me atingido tanto, porque ele me lembrou de algo que eu já tinha esquecido em mim. Tudo começou em um sábado chuvoso. Meu marido saiu cedo para resolver algumas coisas no trabalho. Eu fiquei em casa, cuidando da roupa e ouvindo o barulho da chuva batendo nas janelas. No meio da manhã, ouvi batidas no portão. Quando abri, era o irmão dele. Estava encharcado, com o cabelo grudado na testa e um olhar que misturava pressa e algo que eu não conseguia decifrar. Pedi para ele entrar, fiz café. Ele riu, disse que o carro tinha quebrado perto dali e que só precisava esperar a chuva passar. Eu tentei manter a conversa leve, mas o clima era estranho. A cada pausa, o silêncio pesava. Enquanto ele contava alguma história da infância dos dois, nossos olhares se cruzaram. Foi rápido, mas intenso. Eu desviei, fingindo arrumar a mesa, mas senti meu corpo reagir. Fiquei confusa, envergonhada. Aquilo não podia estar acontecendo. A chuva aumentou. Ele tirou o casaco molhado e colocou sobre a cadeira. Ficou ali, com a camiseta grudada no corpo, olhando para mim como se quisesse entender algo. Eu me senti exposta, vulnerável. Tentei mudar de assunto, mas minha voz falhou. Foi nesse momento que tudo desandou. Ele deu um passo à frente quase sem pensar. Não encostou em mim, mas a distância entre nós sumiu. Eu recuei, o coração disparado. E antes que eu conseguisse reagir, meu marido ligou. Disse que estava voltando para casa. O irmão dele respirou fundo, pegou o casaco e olhou para mim de um jeito que eu nunca esqueci. Não havia toque, nem palavra errada, mas aquele olhar disse tudo. E foi o suficiente para bagunçar tudo dentro de mim. Depois que ele saiu, eu sentei no sofá e fiquei parada. A xícara de café ainda fumegava. Olhei para a janela e percebi que a chuva tinha parado, mas dentro de mim o barulho continuava. Eu sabia que algo tinha mudado, não entre nós, mas em mim. Quando meu marido chegou, eu tentei agir normal. Falei sobre o tempo, sobre o carro do irmão, sobre qualquer coisa que afastasse aquele peso. Mas não consegui mais olhar para ele do mesmo jeito.
A culpa veio junto com o silêncio. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, fechei os olhos e revivi aquele momento. O olhar, o frio na pele, o arrependimento. Eu sabia que nada tinha acontecido de fato, mas algo dentro de mim já tinha cruzado uma linha que eu não queria ter conhecido. Nos dias seguintes, eu tentei esquecer o que aconteceu. Me forcei a agir como antes, a rir das mesmas piadas e seguir a rotina, mas nada parecia igual. Eu evitava olhar nos olhos do meu marido, com medo que ele percebesse algo. O peso da culpa me acompanhava o tempo todo. O problema é que o irmão dele continuou aparecendo. Dizia que precisava resolver pendências da família. E toda vez que chegava, eu sentia o mesmo desconforto. Um tipo de tensão muda que nem o ar conseguia esconder. Eu fingia estar ocupada, lavava louça, varria a varanda, qualquer coisa para não encarar. Mas ele sempre encontrava uma brecha. Um comentário, um olhar rápido, um silêncio que durava demais. E o pior é que eu percebia, eu sentia. Uma tarde, ele chegou quando meu marido ainda não tinha voltado. Eu estava na cozinha. Ele entrou e perguntou se podia esperar ali. Eu disse que sim, tentando parecer tranquila, mas minhas mãos tremiam. Ele ficou em pé, encostado na parede, quieto. O silêncio tomou conta. E então, ele perguntou se eu estava bem. Essa pergunta me desmontou. Ninguém me perguntava isso há meses, nem meu marido. Eu só balancei a cabeça e tentei disfarçar, mas meus olhos começaram a encher. Ele deu um passo, hesitou, e eu percebi que ele também estava confuso. Foi ali que o medo começou de verdade. Medo de cruzar uma linha que não tinha volta. Medo de estragar minha casa, meu casamento, minha paz. Eu recuei e pedi para ele ir embora. Ele ficou parado, olhando para mim, e saiu sem falar nada. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ouvindo meu marido respirar ao meu lado, tentando entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Eu não queria sentir o que sentia. Era errado, era perigoso, mas estava ali. No dia seguinte, tentei agir normal de novo. Fiz café, abri as janelas, limpei a casa. Mas algo inesperado aconteceu. Meu marido contou que o irmão iria trabalhar com ele por um tempo. Disse que ia ser bom para todos. Meu corpo gelou. Eu sorri, mas por dentro entrei em pânico. A partir daquele momento, eu sabia que esconder meus sentimentos seria o maior desafio da minha vida. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e disfarce. Eu fazia de todo para parecer tranquila, mas por dentro vivia em alerta. Meu marido agora trabalhava lado a lado com o irmão. Eles saíam juntos, riam, trocavam planos. E cada vez que o via ali, perto dele, eu sentia um peso crescer dentro de mim. Até que uma noite algo diferente aconteceu. Estávamos todos na sala conversando. O clima era leve, cheio de histórias antigas. Em um momento, meu marido levantou para atender o telefone. Ficamos sozinhos por alguns segundos. E foi tempo suficiente para tudo desmoronar. Ele me olhou de novo, aquele mesmo olhar, forte, direto, impossível de ignorar. Eu desviei, mas senti meu coração disparar. Quando meu marido voltou, percebi que o irmão dele ainda me observava. Disfarçou rápido, mas o estrago já estava feito. Naquela noite, eu fui dormir tentando afastar aquilo da mente. Mas algo inesperado aconteceu no dia seguinte. Recebi uma mensagem. Era dele. Dizia apenas: precisamos conversar. Meu corpo gelou. Pensei em apagar, fingir que não vi, mas não consegui. Fiquei horas olhando para a tela, sentindo o peso de cada letra. No fim do dia, ele apareceu no portão. Disse que não aguentava mais fingir, que aquele sentimento estava destruindo a cabeça dele, que nunca quis me causar mal, mas não conseguia mais esconder. Eu travei. O mundo parou por alguns segundos. Quis responder, mas não saiu som. Senti raiva, medo, pena, e uma parte de mim, mesmo sem querer, entendeu o que ele sentia. Nesse instante, meu marido chegou, estacionou o carro e entrou em casa. O irmão ainda estava lá, parado. Eles se encararam. O silêncio que veio depois foi sufocante. Meu marido perguntou o que estava acontecendo. Eu não consegui falar nada. Ele percebeu. Bastou um olhar. Bastou o jeito como evitei encarar os dois. Ele entendeu sem ouvir uma palavra. O clima ficou pesado. O irmão abaixou a cabeça e saiu sem dizer nada. Naquela noite, o jantar foi em silêncio. Meu marido não perguntou nada, mas o ar estava carregado. A reviravolta tinha acontecido. O segredo que eu tentei esconder estava exposto.
mesmo sem ter sido dito, e eu sabia que a partir dali, nada mais seria igual. Na manhã seguinte, meu marido saiu de casa sem olhar para trás. Disse apenas que precisava pensar. O som da porta batendo ficou ecoando dentro de mim. Eu sabia que aquele silêncio dizia mais do que qualquer briga. Passei o dia tentando entender o que fazer. Me culpei por tudo. Por não ter cortado o olhar, por não ter falado a verdade antes, por deixar o silêncio crescer entre nós. Mas ao mesmo tempo, eu não queria perder tudo o que a gente construiu. No fim da tarde, o irmão dele apareceu de novo. Queria se explicar. Disse que ia embora da cidade, que não queria destruir a família. Eu escutei calada. Não chorei, não gritei. Só pedi para ele ir e nunca mais voltar. Ele assentiu com o olhar baixo e foi embora sem olhar para trás. Quando meu marido voltou, o clima estava pesado. Ele me encarou por alguns segundos, como se tentasse encontrar respostas no meu rosto. E eu percebi que não adiantava esconder mais nada. Contei tudo, cada detalhe, inclusive que nada físico aconteceu, mas que o sentimento já tinha passado do limite. Ele ouviu em silêncio, nenhuma palavra, nenhum gesto, só o olhar fixo, carregado. Depois levantou, foi até o quarto e começou a arrumar uma mala. Meu coração despencou. Perguntei se ele ia embora. Ele respondeu que não sabia, que precisava de tempo para entender se ainda conseguia confiar. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Cada som da casa parecia um aviso de que tudo estava por um fio. Eu quis correr, pedir perdão, implorar para ele ficar, mas entendi que não adiantava. O tempo agora era dele. No dia seguinte, ele saiu cedo e não voltou. Fiquei sozinha, andando pela casa, tocando nas paredes, nas fotos, tentando entender onde tudo se perdeu. Eu ainda amava meu marido, mas percebi que amor, sozinho, não sustenta quando a confiança quebra. E foi aí que entendi que o olhar que me perseguiu desde o início não era só o do irmão dele, era o meu, o olhar que eu evitava ver no espelho, o olhar de quem sabia que precisava mudar. Os dias viraram semanas. Meu marido não voltou. Eu tentei mandar mensagem, mas ele não respondeu. Foi aí que percebi que, às vezes, o silêncio também é uma resposta. Aos poucos, entendi que nada do que aconteceu foi sobre o irmão dele. Foi sobre mim, sobre o vazio que eu deixei crescer, sobre o quanto deixei de me escutar. Quando a gente se apaga, qualquer olhar de fora parece luz, e foi isso que me cegou. Com o tempo, comecei a cuidar de mim. Voltei a trabalhar, voltei a rir com pequenas coisas. Não foi fácil, mas aprendi a não me definir pelos erros. A traição revelada não foi um fim, foi um espelho. E doeu enxergar, mas me fez mudar. Meu marido voltou meses depois. Conversamos, sem briga, sem culpa. Ele não sabia se queria recomeçar, e eu entendi. Às vezes, o perdão vem, mas o amor não volta do mesmo jeito. Hoje, eu olho para trás e vejo uma história que me transformou. Nem tudo se conserta, mas tudo ensina. E se essa história te fez pensar, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir que dor também pode virar aprendizado. Porque no fim, o que realmente nos liberta não é o perdão do outro, é o perdão que a gente aprende a dar para si mesmo.